Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de desenvolvimento de aplicativos para Android. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre threads. Sim, sobre threads. Como trabalhar com threads e processamento encadeado, processamento em paralelo no Android. Para falar sobre isso, nós precisamos primeiro ter uma base sobre teoria, né? Então, eu vou entrar aqui em developer.android.com. Aqui na pesquisa, eu vou escrever thread. Ou melhor, eu vou escrever threads. Com S no final. Pronto, threads. Eu vou vir nesse daqui, ó. Process and Threads Overview. É um guia. Tá? Aqui o pessoal do Android, os desenvolvedores da plataforma, já deixaram bem claro as formas de utilização das threads. Então ele fala sobre os processos, fala sobre o ciclo de vida, qual é o primeiro plano, processos visíveis, processos de serviço, processos em segundo plano, processos vazios, encadeamento. Eu vou basicamente pular tudo isso, porque é muita coisa, não vou ficar lendo tudo isso, mas eu vou para essas duas coisinhas aqui, ó. É o que ele fala aqui, ó, nesse trecho. Esse trecho específico, ó. Além disso, o kit de ferramentas GUI do Android não é seguro para encadeamentos. Portanto, você não deve processar a IU, a sua interface do usuário, de um encadeamento de trabalho. Provavelmente a tradução que eles fizeram aqui foi uma tradução automática, então às vezes as palavras não se conectam corretamente. Deve-se realizar todo o tratamento da interface do usuário no encadeamento da UI. Com isso dito, há duas regras simples para o modelo de encadeamento único do Android: não bloquear o encadeamento da UI e não acessar o kit de ferramentas de IU do Android fora do encadeamento da IU, fora do encadeamento da User Interface. Bom, o que isso significa? Eu vou criar aqui um aplicativo para a gente falar sobre isso. Ó. Então, vou colocar assim, threads em Java. Vamos tentar entender isso que ele está falando aqui. Vou criar aqui um layout. Tá? Vou abrir aqui o meu layout, tirar o Hello World. Vou colocar aqui um botão. Outro botão aqui embaixo. E um text view aqui no meio, por exemplo. Tá? Clicar aqui e vou rodar. Vamos supor a seguinte situação. Quando o usuário clicar no botão 1, nesse primeiro botão aqui em cima, deixa eu até dar um text para ele. O Android está rodando aqui ainda. Bom, quando ele clicar aqui no botão 1, vamos supor que nós temos um download de um texto, um download de uma imagem, algum download, algum acesso à internet. Então aqui, ó, botão 1. Ele faz o download de alguma coisa na internet. Esse download, ele pode demorar X tempo, né? Você não tem como saber quanto tempo vai demorar esse download, você não tem como saber qual é a qualidade de conexão do usuário, cada usuário vai ter uma conexão distinta. Então, quando ele clicar nesse botão, isso daqui pode ficar processando por tempo indefinido. Se você não gerenciar esse tempo em que isso vai ficar processando, o resto da tela do usuário vai ficar bloqueada. É isso que ele está falando aqui, ó. Não bloquear o encadeamento da UI. Ou seja, um processo que está ocorrendo em background não pode bloquear o restante do funcionamento do aplicativo. Ou pelo menos não deveria bloquear o restante do funcionamento aqui
da tela do usuário. Além disso, você não pode acessar o kit de ferramentas, ou seja, você não pode atualizar essa informação aqui, ó, desse texto, de dentro da mesma thread que você fez o download. Nossa, mas como assim, né? Vamos supor aqui essa seguinte situação. Vou pegar aqui o nosso código. Eu vou instanciar os 3 componentes aqui, ó. O botão 1, criar as propriedades, né, deles primeiro, depois instanciar. O botão 2 e o texto, que é o meu text view. Aí eu vou instanciar eles aqui. O find view by id, r.id, ponto, botão 2, aqui é o text view, texto, botão 2. Então veja a seguinte situação. O botão 1, quando eu tiver aqui o set onClick listener dele, onClick listener, ele vai lá e vai executar algum download na internet. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, para não digitar muito código aqui, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma thread e vou dar um sleep nela. Tá? Dar um sleep. Colocar aqui, ó, 4 segundos, tá? Para ficar bem claro. Aí o sleep precisa do try catch, né? Então, vou pedir para ele colocar o try catch aqui para mim. Depois que esse try catch, depois que esse sleep terminar, eu vou pedir para ele ir lá no meu texto e colocar assim, ó. Clicou no botão 1. Tá? Então, quando ele clicar no botão 1, ele vai simular que esse processo demorou. Então, ele foi lá na internet, fez o download de algum arquivo, processou alguma coisa. E quando terminar, ele vai preencher aqui esse campo. Vou clicar, ó. Cliquei, está processando. Ó o clique do botão 2. Ele fica inativo. Percebem, ó? Olha como ficou o botão 1. Olha a aparência do botão 1. Ele já terminou o clique. Olha a aparência do botão 1. Ele fica como se tivesse clicado, ó. Eu já soltei o clique. Até que ele termine a execução depois ali de 4.000 milissegundos. E enquanto ele está executando, ó, o clique do botão 2, ó, não funciona. Só quando ele termina, o clique passa a funcionar. Ou seja, olha o que aconteceu aqui. Eu bloqueei o encadeamento do meu user interface. Ó. Enquanto isso aqui está em execução, o resto da tela, o resto do celular do usuário, ó, fica bloqueado nisso daqui. O resto dessa minha tela. E você não pode gerar esse tipo de bloqueio. Ele te dá aqui alguns exemplos, ó, de como você pode fazer esse tipo de processamento sem ter esse bloqueio de encadeamento. Ó. Então ele fala para você, ó, você pode usar uma thread normal do Java. Tá? Pode usar ela tranquilamente e fazer o seu processo. Então vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou deixar o sleep aqui. Colocar assim, ó, new thread. E dentro eu vou usar o runnable do Java. E aí essa thread eu vou dar um ponto start nela. Então tudo isso que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar ali dentro. Tá? Aqui dentro. Ou seja, agora eu estou fazendo numa thread à parte. Ou seja, eu não vou mais bloquear a minha tela. Né? Aparentemente ele está correto, né? Nós resolvemos esse primeiro problema aqui, ó, de não bloquear o encadeamento. Porém, ó, olha o que ele te fala aqui, ó. À primeira vista, parece não apresentar problemas, pois ele cria um novo encadeamento para lidar com o processo de operação de rede. Né? Seria um download aqui no exemplo que ele dá. Ok. No entanto, ele viola a segunda regra de encadeamento único,
não acessar o kit de ferramentas UI do Android, IU do Android de fora do encadeamento da IU. Esse exemplo modifica o Image View. E aqui onde nós criamos, ó, eu estou modificando o Text View. Ó. Reparem, ó, eu estou modificando o Text View. Nós não podemos fazer isso de dentro de uma thread. Vou até mostrar para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui o Logcat. Essa versão aqui do Android Studio está com alguns bugs com o Logcat. Se você clicar em play e o Logcat não estiver aberto, ele dá problema. Então vou abrir aqui o Logcat. Tá ok, ó. Tá até dando problema já sem abrir o Logcat. Que ele tá reclamando aqui. Pronto. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar no botão. Essa thread vai começar a executar. Esse meu botão 2 vai ficar livre. Ó. Cliquei. Ó, o botão 2 está livre. Mas na hora que ele for tentar modificar o texto, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai dar um erro. Olha o que ele vai falar. Ó. Apenas a thread original, onde a estrutura de view foi criada, pode clicar em uma view, pode modificar, pode interagir com uma view. O que isso significa? Quando nós estamos rodando aqui o nosso app, ó, nós temos uma thread original. Caramba, tá cheio de bug essa nova versão do Android Studio. Ele não reconheceu ainda que o meu app já parou de executar. Agora ele reconheceu. Então, ó, meu app está em execução. Isso daqui é uma thread. Os componentes visuais aqui, meu user interface, só pode ser alterado pela thread principal. Quem é a thread principal nessa tela? É o main activity. Sempre o arquivo Java da sua classe, da sua tela. Então, isso daqui, ó, ele não pode ser executado dentro da thread. Porém, simulando um download, por exemplo, eu só gostaria que isso aqui fosse executado após o término da thread principal. Então, ainda assim, essa chamada tem que estar de alguma forma relacionada a essa thread principal. Olha o que ele fala aqui, ó. Para resolver esse problema, o Android fornece várias maneiras de processar encadeamento da User Interface a partir de outros elementos encadeados. Abaixo há uma lista de métodos que podem ajudar. Tem o Run on UThread, o ViewPost, PostDelayed e assim por diante. Nós temos várias formas de se fazer isso. A que eu mais prefiro, eu não gosto do Post. O Post eu acho ele um pouco estranho de utilizar. Não sou fã desse método. Eu prefiro o Run on UIThread. Esse daqui é o método que eu mais prefiro. Ah, qual que eu posso utilizar? Você pode usar qualquer um dos três, não tem problema. Tá? Eu vou mostrar essa execução com o Run on UIThread. Então o que eu vou fazer? Ó, esse setText, que não funciona aqui dentro da minha thread, eu vou vir aqui, ó, eu vou digitar assim, ó, Run on UIThread. Ah, reparem que aqui ele deixa bem claro, ó, esse Run on UIThread é um método da Activity. Então, se eu estou dentro da minha Activity, eu tenho esse método. Preste atenção nisso. Aí, dentro do Run on UIThread, eu posso criar um novo runnable aqui dentro. Aí, esse setText vai ficar exatamente aqui dentro. Ó. Vamos ver como vai ficar essa execução. Então, eu tenho aqui os dois botões. Quando eu clicar nesse botão, ele vai demorar lá 4.000 milissegundos. Enquanto ele está demorando, o clique do botão 2 tem que permanecer livre. Então, quando eu clicar aqui, ó, o clique do botão 2 está livre. E aí, depois de 4.000 milissegundos, 4 segundos mais ou menos, ele atualiza o meu registro, sem bloquear os componentes da minha tela. Então, cliquei, não bloqueou o botão 2, e todo o processo da minha tela continua disponível para fazer a utilização da tela
normalmente. Seria aquele caso do Facebook. Enquanto você está postando alguma coisa, você ainda recebe notificações, o seu feed ainda está ativo. Então, os seus elementos visuais, um não bloqueia o outro. Os processos vão ser executados em paralelo e de uma maneira que respeite as regras do Android. Então, você pode criar threads e, para atualizar elementos visuais, você precisa utilizar uma thread que respeite as threads principais, que respeite o encadeamento da sua interface de usuário. Aqui, ó, eu usei o New Thread. Nós podemos fazer threads desse jeito. No botão 2, ó, vou fazer aqui meu botão 2. Section, Click Listener, New On, Click Listener. Aqui eu quero fazer a mesma situação, quero representar a mesma situação. Só que de uma maneira diferente. O Android, ele criou, o pessoal já criou, uma classe que executa threads para você de uma maneira melhor, uma maneira mais interessante. Eles até mostram aqui, ó, o Async Task. O que o Async faz, né? No entanto, à medida que a complexidade da operação aumenta, esse tipo de código pode se tornar complexo e difícil demais para ser mantido. Para lidar com interações mais complexas com encadeamento de trabalho, considere usar um handler. Nele, para processar as mensagens entregues pelo encadeamento da User Interface. Apesar de que, talvez, a melhor solução seja estender a classe Async Task, que simplifica a execução de tarefas do encadeamento de trabalho que precisam interagir com a Interface User. Com a User Interface. O uso da Async Task permite que você trabalhe de forma assíncrona na interface do usuário. Ou seja, assíncrona é você clicar, aguardar até que isso seja finalizado o processamento sem bloquear o resto da sua interface. Ele mostra aqui alguns exemplos de como fazer isso. Ele cria uma classe, estende o Async Task. Aí o Async Task vai ter um método que faz o download e depois um post execute que processa o resultado daquele download. Então você pode criar essa estrutura já certinha para aquilo que você quiser. Eu vou mostrar aqui um jeito simplificado de usar o Async Task, tá? Você não precisa estender a classe Async Task, não é a única forma de utilizar. Existe outra, um pouquinho mais simples. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dar um new no meu Async Task, né? Criar um novo Async Task. Além de estender, né, especializar a minha classe, eu posso também implementar a classe que já existe. Assim que eu implemento essa classe, ó, eu posso vir aqui nela, selecionar qualquer um desses voids, e vir aqui, ó, Implement Methods. Olha o que ele vai dizer para você. Ele vai falar assim, ó, o onCreate method, ele tem que chamar o onCreate do Async Task, ele tem que estar sempre na sua thread principal. Então o que você tem que fazer? Pegar esse conteúdo aqui, clica com o botão direito do mouse, Refactor, Extract, Method, fala assim, cria dentro do main activity, aí você vai chamar ele assim, ó. Executa processo em background, ou o nome que você quiser dar. Aí pronto, ó, eu vou ter aqui o meu método que vai fazer essa execução. Reparem no que eu fiz. Essa instância do Async Task tem que estar presente dentro de um método do main activity.
dentro do método da sua activity. Dentro do método onClick, eu não estou dentro da main activity. Eu estou dentro da interface onClickListener. Mas eu posso chamar o método que está dentro do main activity. Isso não tem problema. Então, ó, aqui dentro, eu posso fazer o mesmo processo que eu tinha feito lá em cima. Eu posso, por exemplo, ó, vir aqui, fazer o aplicativo aguardar por 4 segundos. Ou melhor, vou colocar 6 para ficar bacana. E ali dentro, ó, eu posso executar um run on WeThread. E colocar assim, ó, clicou no botão 2. Olha o efeito que isso vai trazer. Então, eu tenho duas formas, ó. Eu posso usar um new thread, passando runnable, ou um new async task. Ou até mesmo vir aqui na minha main activity e estender na verdade, na main activity não, criar uma outra classe que estenda de async task, a essa classe eu faço a implementação dela à parte, para usar depois aqui no nosso main activity. Então, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu vou clicar no botão 1, ele vai demorar 4 segundos e vai mudar esse texto. Rapidinho eu já vou clicar no botão 2, vou dar 2 cliques, ó, pá, pá, bem rápido. E aí 6 segundos depois, né, 6.000 milissegundos, mais ou menos 6 segundos, ele vai modificar o texto para clicou no botão 2. Então esses processos vão rodar em paralelo, né? Eles vão rodar em paralelo, cada um usando seu encadeamento diferente, né? Um vai usar o encadeamento de uma thread nativa do Java, o outro vai usar o encadeamento do async task. Só faltou uma coisinha aqui no meu async task, ó, que é colocar aqui, ó, execute. Tá? Sem o ponto execute, ele não vai executar. Tá? Ele representaria o start da thread. Então, tem processos que rodam em paralelo. Mas para atualizar componentes visuais, eu preciso executar através de uma run on WeThread, né? Sempre a partir da thread principal, respeitando sempre as duas regrinhas básicas que nós temos aqui, ó. Não bloquear o encadeamento da We, ou seja, um botão, um componente não bloquear o resto da tela, e não acessar o kit de ferramentas de We do Android fora do encadeamento da We. Enfim. Então, eu não lembro se eu dei play, mas eu vou dar um play de novo por causa que eu coloquei aqui o execute. Então, esse é o efeito que eu quero. Ó. Cliquei, está processando, clicou no botão 1, continuou, clicou no botão 2. Perfeito? Então as duas threads rodaram em paralelo, nenhuma bloqueou o recurso de tela da outra. Eu posso, inclusive, chamar várias vezes essas threads, elas vão ficar feito loucas aqui, fazendo as alterações aí no plano de fundo, ó. Clicou no botão 1, clicou no botão 2. Eu acho que deve ter mais algum clique, eu acho daí, 2 em cada um, né? E essas threads vão sendo executadas, ó. Ó, clicou no botão 1, 2, 1, 2. E por aí vai. Ele também não vai ficar ilimitado aqui. O que vai acontecer às vezes? Como esse processo é um processo simples, né? Tô só escrevendo o texto. Às vezes uma outra thread acabou primeiro. A gente não percebeu que ela mudou o texto ali, né? O ideal seria a gente imprimir algum log aqui para ver isso ocorrendo aí normalmente. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar. Como rodar essas threads em paralelo. Como não bloquear a sua tela, a tela do usuário, não bloquear os recursos. O que muita gente faz, né? Nós temos algumas barras de progresso aqui, ó. Quando você vem em widgets, nós temos essas barrinhas de progresso, ó. Ligar ela aqui. Então, o que muita gente faz? E vocês podem ver até pelo que o Android está passando para você, né? Não é correto fazer, tá? O que muita gente faz, mas não é correto fazer.
né? Quando você clica aqui nesse botão, o cara vem e coloca um pop-up aqui na tela com essa barrinha de progresso mexendo aqui. Aí lá depois, quando a thread termina, ele tira a barrinha de progresso. Tudo bem, você pode ter a barrinha de progresso? Pode. Ela ajuda o usuário a entender o que está acontecendo na tela. Mas o ideal é você respeitar essas regras, ó. Não bloquear o encadeamento. O que muita gente faz? Deixa a bolinha rodando, mas bloqueia toda a interface de fundo da tela. Quando você bloqueia a tela, você impede, por exemplo, que o Java gerencie a memória corretamente. Isso passa a ser um problema para o aplicativo do usuário. O próprio Android vai começar a tratar o seu aplicativo como sendo um aplicativo que gera problemas para a plataforma. Então, cuidado ao utilizar essa barra de progresso. Ela não é mágica. Ela é só uma bolinha que fica automaticamente girando. Ela não está fazendo nada por você. O seu código tem que ser inteligente o suficiente para trabalhar com processos que demorem um certo tempo para serem executados. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.